Bom dia, pessoal, bom dia. Estou mais uma vez aqui, pessoal. Bom dia para todos, Brasil, mundo, todo mundo. Estou aqui debaixo desse pé de árvore, irmão, esperando o meu motor da minha bicicleta chegar. Olha a minha rede ali, ó, minha rede, as minhas coisas aí. Tá aí minha bicicleta, meu radinho de eu ouvir a palavra. Daqui a caixa de som, de pregar a palavra. E tá aí minha bicicleta com as coisas. E tô eu aqui, meus irmãos. Vamos sem demora nenhuma falar da palavra de Deus. Vamos sem demora falar da palavra de Deus. Tá aqui a Bíblia, tá aqui a palavra, né? Nós vamos falar, meus irmãos, em Provérbio, capítulo 4, verso 27. Provérbio capítulo 4, versículo 27, que diz assim: não decline nem para a direita, nem para a esquerda, tira o teu pé do mal. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda, tira o teu pé do mal. Quem está falando essas coisas? É o Marcelo Peregrino? Não, é a palavra de Deus que fala. É a palavra, é a Bíblia Sagrada que fala que nós não devemos declinar nem para a direita nem para a esquerda, para nós retirar o nosso pé do mal. Olha só, eu vou contar para vocês aqui, meus irmãos, o que aconteceu hoje. Por exemplo, eu vi uma mãe aflita falando para mim. Ela disse que a filha estava casada com um rapaz e o pai e o filho pastor, né? O marido, o pai do marido é pastor e tudo, mas uma pessoa muito fora da linha, digamos assim, do evangelho. E ela é evangélica e tudo. Então essa menina está sofrendo muito, essa pessoa está sofrendo bastante com esse casamento, porque não está assim mais ou menos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Por quê? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas é filho de um pastor, é filho de um amigo. Só o peso de um pai é pai. Pai é pai, você está entendendo? E a responsabilidade do pai, como é? Aí o filho vai olhar assim: o meu pai está fazendo isso, eu não posso fazer? Pois que o pai é o espelho do filho. O filho, ele se espelha no pai. Aí, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que ser exemplo nas tuas atitudes. Né? Tem que ter exemplo nas tuas atitudes. Não é dizer, não, eu tenho que fazer, eu faço uma coisa, mas eu não digo para o meu filho fazer o mesmo. Meu amigo, você pode não falar, mas ele vê o que você faz. Então, essa é a palavra. Não importa se é pastor, se é pai, quem seja, líder religioso. Agora, se ele está fazendo errado, aí o filho aí vive se escondendo de trás da palavra de Deus, da Bíblia. Aí é para o filho ser santo só porque tem um título de pastor. Aí o filho é santo ou a filha. Amigo, não existe isso, porque está dentro de uma doutrina errada, maligna, uma doutrina que vive de enganar, se escondendo de trás de uma Bíblia. Eu não estou falando com todos os pastores e todos os líderes religiosos. Eu estou falando com aquele falso pastor, com aquela falsa pessoa que vive se escondendo de trás da Bíblia, né? E quer que o filho seja um exemplo só porque tem o título de pastor. Tem um título de pastor, mas não tem a doutrina de pastor. Não vive a doutrina de pastor. Pode até doutrinar sobre pastor, mas ele mesmo não vive a doutrina de pastor. Por que não vive a doutrina de pastor? Porque se a palavra de Deus, a religião de Deus diz, nós não pode servir dois, e nós estamos servindo dois senhor, então eu estou falhando, eu estou na falha. Por quê? Eu não sirvo só o Deus que eu creio, eu sirvo outro Deus que eu inventei, na minha própria consciência mental, inventei um Deus, que eu sirvo outro Deus. Então
Esse pai tem moral e exemplo para dar para os seus filhos? Fazendo isso? Não tem, meu irmão. Portanto, olhe bem o que você vive para doutrinar o seu filho, para mais tarde não ficar nesse ditado de é filho de pastor, é filho disso, está aí, não presta e tal, e coisa, é filho disso e tal. Então, observe, meus irmãos, como você vive, qual é a doutrina que você vive, se você vive uma doutrina correta ou não. Amém? A paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo fique com todos. Não decline, porque o foco é Jesus Cristo, é Deus. Amém? Fiquem com Deus.